Caso clínico da semana, o caso que mais chamou a atenção durante a semana, faz parte dos atendimentos da Home Care da RL Clínica Integrada e bastante interessante, mas primeiro, solta a vinheta. Encefalopatia de Verme, que talvez uma das doenças menos comuns diagnosticadas na nossa prática clínica, mas que chama a atenção se nós soubermos como investigar a história clínica, a anamnese e o exame físico. O caso dessa semana vem dos nossos atendimentos do serviço de Home Care da RL Clínica Integrada, o RL Home Care. Trata-se de um homem de 59 anos, na qual a esposa procurou os serviços da RL Clínica Integrada para queixar-se de que o esposo estava louco, queixava-se de que o marido estava vendo bichos, estava procurando bichos para matar, relata que ele também estava muito tonto e por isso ele começou a cair e se machucar. Relatava ainda que o quadro começou-se de forma súbita, na madrugada do dia anterior, quando ele acordou virando os olhos e matando cobras dentro de casa, sendo que a esposa afirmava que não tinha cobras dentro. Antes de chegarmos, perguntamos à esposa a história clínica pregressa do paciente. Detectamos que ele tinha uma gota, uma hiperuricemia, já com gota. Além disso, era etilista crônico e bebia muito durante o dia, mais de 1 litro de destilado durante o dia e durante muito tempo. De hábitos, ele acordava cedo e fazia a rotina dele, passando o dia no interior. No momento ele era aposentado, mas antes do aposento ele era açougueiro. Quando a gente chegou ao local da cena para examinar, para avaliar o paciente, nos deparamos com uma cena no mínimo esdrúxula. O paciente estava debruçado sobre a mata procurando cobras e o tempo todo repetindo: aqui tem cobra, a cobra ali, olha a cobra ali, vou pegar aquela cobra, vou matar aquela cobra, aquela cobra o tempo todo comendo os pintos, ela vai pegar aquela galinha, o tempo todo fazendo menções à cobra, a cobra vai me matar, eu vou matar a cobra. Chegando mais perto do paciente, comecei a fazer algumas perguntas triviais, como por exemplo: fulano, o que é que o senhor tem? Ele olhou para mim e disse: eu tenho 2 casas, 2 camas, as 2 casas têm 2 banheiros, tem 2 fogão. Eu tenho 2 casas muito boas. Sim, mas o que é que o senhor sente? Eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto vontade de mijar, eu sinto tanta coisa. O que é que o senhor quer? Eu quero matar essas cobras aqui, ou já matei essas cobras aqui. Prosseguindo, já saltamos para o exame físico, já direcionando pelo pouco que a gente viu na anamnese. Cabeça e pescoço simétricos, sem lesões visíveis. Tinha uma rarefação capilar, uma calvície bem pronunciada, mas não parecia ser uma coisa aguda, nem daquele momento, nem com qualquer relação sobre aquela doença. O tórax era simétrico, mamas bem flácidas e tinha uma dermatite inframamária bilateral já com escarificações, provavelmente de um prurido intenso que ele já vinha apresentando. A ausculta pulmonar limpa, sem ruídos adventícios, só com um murmúrio vesicular. Estava ventilando a 20 incursões por minuto e mantendo uma saturação de 96 mesmo em ar ambiente. A ausculta cardiorrespiratória também fisiológica não chamou atenção, com uma frequência cardíaca de 93 e uma pressão de 141 por 79, talvez até devido ao grau de agitação que ele vinha apresentando atrás dessas cobras. O abdômen dele era globoso, mas era indolor, sem visceromegalias palpáveis, sem sinais de peritonite. Nos membros superiores chamava a atenção a presença de muitos tofos gotosos, principalmente nas articulações da mão. Nos membros inferiores, esses já eram assimétricos, porque já estavam muito deteriorados pela ação da hiperuricemia, pela ação da artropatia gotosa, e era repleto de tofos gotosos que deformavam ainda mais os pés. Os tofos começavam ali na região posterior da coxa e desciam até os pés, nas quais também a gente percebia alguns dedos faltando, que a esposa atribuiu a amputações prévias por complicações da hiperuricemia, dos tofos gotosos. No exame neurológico, enquanto o paciente procurava cobras, às vezes com a varetinha, às vezes ele levantava achando que via cobra, ele realmente estava num estado de confusão mental, porque ele estava alucinando, tinha visivelmente alucinações visuais, ele via cobra aonde não tinha, e ele também apresentava ilusões, ou seja, pequenos galhos, pequenas cordas que estavam
estavam em determinadas regiões do interior da casa na qual o paciente morava e ele atribuía a cobra. Ou seja, de cara a gente já viu que ele estava com confusão mental, com alucinações visuais e ilusões. Prosseguindo, ao exame bem apurado dos olhos dele, a gente percebia movimentos involuntários, às vezes de um olho, às vezes de outro, às vezes de ambos os olhos, o que configura um nistagmo. Além disso, os olhos dele às vezes paravam de mexer, mostrando uma oftalmoplegia parcial. Outro achado bem clássico que a gente verificou ao caminhar junto com esse paciente era a ataxia de marcha. O homem estava totalmente instável, caindo porque tinha desequilíbrio, porque tinha ataxia de marcha. Com o exame neurológico associado à anamnese, mesmo que colhida pela esposa, vence as hipóteses diagnósticas. Poderia ser uma demência vascular? Até poderia. A esposa suspeitou, a esposa veio falar sobre um possível AVC, que ele estava com uma dor no peito um dia anterior e que por isso poderia ser um AVC. A gente não descarta. Poderia ser uma síndrome de abstinência alcoólica? Pouco provável, porque o paciente tinha acabado de beber no dia anterior, então não poderia entrar numa abstinência tão hiperaguda assim. Poderia ser esquizofrenia? Alguns pacientes abrem um quadro de esquizofrenia mesmo na vida adulta tardia, mas subitamente e sem nenhum gatilho eu acho difícil. Poderia ser um efeito tóxico do álcool? Até pode, porque ele tinha bebido algumas horas anteriormente, mas não é o jeitão típico da intoxicação por álcool. Normalmente essas intoxicações levam a um quadro demencial, mais transitório, com a confusão mental, sem as alucinações factuais que ele tinha naquele momento. Poderia ser um delirium? Poderia. E por isso a gente também solicitou um hemograma para ver se não tinha um quadro infeccioso basal que pudesse levar a um delírio. Poderia ser uma encefalopatia de Wernicke. Naquele momento era a nossa principal hipótese diagnóstica, porque o paciente tinha uso abusivo do álcool de forma crônica e tinha a tríade clássica da encefalopatia de Wernicke, que é confusão mental, distúrbios nos olhos, principalmente nistagmo e oftalmoplegia, e ainda tinha a ataxia, a tríade clássica da doença de Wernicke, a encefalopatia de Wernicke, a doença de Wernicke, que desde o princípio era a mais cabível dentre as hipóteses. É tanto que, antes mesmo dos resultados dos exames chegarem, a gente já começou o tratamento para a encefalopatia de Wernicke, com a hidratação vigorosa do paciente, tiamina em altas doses. Colocamos o antipsicótico mais para controle de atividade motora naquele momento, senão ele não ia parar e ia acabar caindo mais e acabar se prejudicando ainda mais pela ataxia. O benzodiazepínico que a gente deixou de suporte, caso ele entrasse em algum grau de agitação psicótica ou fosse necessário mantê-lo em um ambiente fechado ou deitado, por exemplo, mantivemos suporte clínico, iniciamos ou pelo menos recomendamos a terapia sociocognitiva, que é um paciente que vai precisar tanto para estimular o abandono do álcool como para repor a cognição que ele já vinha perdendo, que o paciente teve um bom sucesso, se recuperou bem. No momento fiz a visita hoje de rotina dele, ele está bem, sem beber, sem delirium, sem delírio, sem alucinações, sem confusão mental. Se mantém relutante e simpático, como sempre é, dizendo que não quer conselhos para parar de beber, que ele vai parar se ele quiser, do jeito que ele quiser, a gente aceita. Mantemos a reposição de tiamina, porque ele vai precisar, deixa o antipsicótico de rebote e mantém terapia sociocognitiva. Mais uma vez, caso solucionado de forma simples, porque a anamnese e o exame físico são as chaves clínicas. Uma anamnese bem feita guia um exame físico direcionado e chega mais rapidamente ao diagnóstico. Os exames, nesse caso e como qualquer outro caso que a gente discutiu aqui, apenas serve para descartar e afastar outras hipóteses diagnósticas. Fazer um diagnóstico clínico para iniciar as manobras necessárias à terapia é o pilar da prática clínica diária. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Foi o caso mais interessante da semana. Encefalopatia de Wernicke, tratada de forma correta, não deixaremos evoluir para um Korsakoff, que é um agravamento muito mais difícil de manejo do Wernicke. Até o próximo caso, até o próximo vídeo. Tchau!